Olá, meus amados alunos. Boa noite. Tudo bem? Como foram de férias? Pois é, já estava morrendo de saudade de vocês. Na verdade, estou com muita saudade de vocês. Felizmente, nós não podemos estar no mesmo espaço devido a essa pandemia, esse coronavírus, mas nós estamos aqui virtualmente para darmos continuidade à nossa aula, tá bom? E é assim que hoje nós vamos estudar, vamos continuar o nosso curso com toda a força, vamos honrar esse nosso sonho de um dia se tornar aí um advogado, um professor, um juiz, um promotor de justiça, um delegado, quem sabe. E para isso nós precisamos estudar direito processual. A última aula eu falei para vocês sobre jurisdição. E falava para vocês em jurisdição, explicando que jurisdição é o poder-dever do Estado, né, o poder-dever do Estado de gerir e resolver os conflitos. E em 3 vídeos nós falamos muito bem, falamos sobre a classificação, falamos das características, falamos sobre as tutelas jurisdicionais, lembram disso? Os tipos de decisão. Se não lembram, é bom rever esses vídeos todos, ok? E aí, pessoal, percebam, agora nós vamos falar sobre competência, tá certo? E aí nós vamos explicar a vocês o que é a competência. E para isso vamos olhar os conceitos, o que dizem os conceitos. Se nós olharmos esses 2 conceitos aqui em cima, que eu trouxe para vocês, vocês verão que o primeiro, de Lieberman, diz: competência nada mais é do que a medida da jurisdição. E tanto é assim que a autorizada doutrina faz coincidir a competência com a quantidade de jurisdição assinalada pela lei ao exercício de cada órgão jurisdicional. O conceito do Rodrigues diz o seguinte: competência como poder atribuído a um órgão para exercer a atividade jurisdicional nos limites fixados em lei. Percebam, esses 2 conceitos são magníficos. Porque, de fato, a competência é a limitação, é a medida da jurisdição. Por quê? Perceba, a jurisdição é um poder, é uma função do Estado. Só que esse poder funcional, ele precisa ser dividido, ele precisa ser organizado, ele precisa ser limitado para cada órgão do poder judiciário. Perceba, quando é usado o termo órgão, tanto na ideia de Lieberman quanto na ideia do Rodrigues, nós temos que entender o que é que ele está querendo falar, o que é que eles estão querendo falar. Então, quando eu tenho dizendo aqui que a competência como poder atribuído a um órgão para exercer a atividade jurisdicional, nós temos que entender que existem vários órgãos dentro do poder judiciário. Existem os órgãos de 1º grau, 2º grau, e existe também o órgão que nós chamamos de cúpula, né? Que é aquele que nós chamamos de 3ª instância, né? Os órgãos de cúpula. E vejam, eles têm a sua função jurisdicional, mas há competências diferentes para cada um. Nós vamos ter competência para o juiz de 1º grau, vamos ter competência para o 2º grau e competência para os graus de cúpula. Então perceba que eu estou pegando esse poder e estou fatiando
esse poder? Primeiro grau, no juiz da comarca de Iguatu. No segundo grau, no Tribunal de Justiça do Ceará, que é o TJ lá em Fortaleza. E o grau de cúpula, exemplo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ou o STJ. Nós vamos ter aqui, quanto a estes órgãos, uma separação, todos do Poder Judiciário, mas eu vou ter uma separação de competências aí, ok? E nós veremos isso com mais calma e mais nitidez daqui para frente. Eu gosto sempre de citar um exemplo, que eu até falei em sala de aula para vocês, tá? De quê? Lembrem, eu sou professor do curso de Direito da Unific. Eu tenho jurisdição, depois de aprovado na banca, para dar aula em qualquer período, seja do primeiro ao 10º. Mas, percebam, a coordenação do curso só me deu a competência de atuar no primeiro, segundo e 3º período. Nas disciplinas de ED, Direito Civil 1 e TGP. Por mais que eu tenha a habilidade, tenha o poder de dar aula em todos os cursos, em todos os períodos e em todas as disciplinas, se eu sou da linha de processo, eu poderia dar processo civil 1, 2 ou 3, mas veja que dentro do órgão, a coordenação, ela organizou e delimitou esse meu poder de aula para ministrar apenas a disciplina de teoria geral do processo. E a competência é isso, é fazer essa organização, é fazer essa divisão dentro do poder judiciário. Isto é competência. Então, eu posso dizer que um juiz, ele tem o poder jurisdicional, aqui na comarca de Iguatu, por exemplo, de julgar todas as ações cíveis. Ele tem um poder jurisdicional para julgar todas as ações cíveis nesta comarca, que temos aqui 4 varas, junto com a do juizado especial, como estou falando da justiça comum. Mas perceba, logo quando ele é designado juiz de uma das varas, a competência que ele terá será apenas para julgar as ações cíveis daquela comarca onde ele está atuando. Ou seja, se o juiz é juiz da 2ª vara, ele só poderá atuar nas ações cíveis da 2ª vara. Por quê? Porque o poder jurisdicional dele foi limitado, foi medido, foi sistematizado para ser atuado apenas naquela vara daquela comarca. E aí, eu quero falar para vocês, e aí já lembro que vocês precisam estar com o Vadimeco aberto, tá? Então, qualquer coisa, aperta um pause aí no seu vídeo e pega o teu Vadimeco, que nós vamos usar ele agora. E aí, eu peço para vocês abrirem no artigo 43 do nosso Código de Processo Civil. Abram aí no artigo 43. E o artigo 43 vai dizer o quê? 43 do CPC. Determina-se a competência no modelo do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos judiciários
ou alterarem a competência absoluta. Aqui, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós vamos já estudar os critérios, os vários critérios. Mas eu queria mostrar a vocês que uma vez determinada a competência, ela não mudará mais. Significa dizer que, imagine que há uma lide processual entre você e um colega seu. E por causa dessa lide, onde se está discutindo de quem é a propriedade desses bens, tá? Se protocola a ação, se distribui a ação e ela cai na segunda vara da comarca de Iguatu. Imagine que você, que diz que esses bonecos são seus e não do Tício, que é a outra parte, vai morar em outra cidade. Vai morar em Macapá. Você acha que sua ação vai para lá? Se Tício acaba de se mudar para morar em Juazeiro do Norte, você acha que a ação vai sair daqui e vai passar para Juazeiro do Norte? Não vai nem para Macapá e nem para Juazeiro do Norte, porque há uma perpetuação da jurisdição. Perpetuatio, isso mesmo. Há uma perpetuação da jurisdição. Então, uma vez quando for determinada a competência, no momento em que for determinada a competência, ela não mudará mais. E daí por diante, nós teremos uma competência estabilizada. A não ser que aconteça, tá no final, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta. Nós passamos por um momento, há alguns anos atrás, de uma mudança no judiciário do estado do Ceará. Algumas cidades, por exemplo, como Iguatu, ganharam algumas varas a mais. Iguatu só tinha 3 varas, certo? E uma do juizado especial. Várzea Alegre tinha primeira e segunda vara. O que foi que aconteceu? Com a última reforma organizacional do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Várzea Alegre perdeu uma vara e Iguatu ganhou outra vara. Então, Iguatu agora tem 4 varas e Várzea Alegre só tem uma. Ou seja, lá em Várzea Alegre, os processos que estavam na segunda vara, como foi uma mudança do órgão judiciário, foi o que aconteceu, todos voltaram para a primeira vara. Aqui em Iguatu, o que houve foi uma redistribuição. Então, alguns processos que estavam na primeira, na segunda e na terceira vara acabaram sendo enviados para a quarta vara. Mas isso não é a regra. A regra é a não mudança da competência. E aí vem a pergunta. Ok, mas professor, como eu sei quem é competente para julgar o quê? Quem é que define? Quem é que dá as regras de competência? Quem é que vai fazer essa divisão? Quem é que vai fazer essa separação? Como é que eu sei que eu tenho que entrar com ação em Iguatu e não em Juazeiro? Como é que eu sei se é justiça estadual? Como é que eu sei se é justiça federal? Como é que eu sei se é primeiro grau, se é segundo grau? Quais são as regras? Calma. Nós vamos estudar em competência algumas dessas regras, tá certo? E vamos estudar com você, tá bom? Para isso é criado alguns critérios, tá bom? Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. A competência, ela vai ser
determinada pela Constituição Federal. Vamos dar um exemplo? Abram a Constituição Federal no artigo 109 da Constituição. Vamos lá? Abram a Constituição no artigo 109 e vejam o que é que nós teremos lá. Artigo 109 da Constituição Federal diz assim: aos juízes federais compete processar e julgar. Opa! Aos juízes federais compete processar e julgar. Veja que a Constituição está dizendo que é que vai caber à seção judiciária, à Justiça Federal, julgar. Inciso 1. As causas em que a União, entidade, autarquia ou empresa pública federal forem interessados na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto de falência, de acidente de trabalho e a sujeitos à justiça eleitoral. Olha que interessante. Vou pegar só um exemplo aqui. Quando nós tivermos como parte a União, quem será competente para julgar? A competência será da Justiça Federal. Veja que a Constituição está dando essa regra. Então, cabe aos juízes da Justiça Comum julgar todas as outras causas em qual a União não é parte, partindo do pressuposto que o critério aqui é a União. Se a União parte ou não se a União parte. Se a União é parte, Justiça Federal. Se a União não for parte, Justiça Estadual. Haverá outros vários critérios. Esse artigo 109, por exemplo, ele tem inúmeros incisos. Ele tem aqui 11 incisos e diversos parágrafos, citando mais exemplos. Aqui é só para vocês entenderem que aqui quem está determinando é a Constituição Federal, tá bom? E aí nós temos também, lá no CPC, perto do artigo 43, abra lá o seu Código de Processo Civil, no artigo 45. Veja o que diz o CPC no artigo 45. Diz assim: tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juiz federal competente se nele intervir a União, suas empresas públicas, entidades, autarquias e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte de terceiro interveniente, exceto nas ações. Vão diversas ações. Aqui está reiterando o que diz o artigo 109 da Constituição Federal, determinando o que é de competência da Justiça Federal. E aqui, é claro, que se por acaso você entrar com uma ação contra a União, o que é que diz aqui? Que os autos serão remetidos ao juiz federal. Tá certo? E aí nós vemos artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvados as partes do direito de instituir juiz arbitral na forma da lei. Esse artigo é magnífico, porque ele diz: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz no limite de sua competência. Então, a Constituição ela vai dar algumas regras. Outras nós teremos pelo próprio Poder Judiciário, pela própria organização do Poder Judiciário. Então, quando o Poder Judiciário ele cria, por exemplo, uma vara na cidade de Iguatu, há uma reorganização e haverá uma distribuição da competência de acordo com aquele juízo. Então, de acordo com que a vara é dividida e é dividida a matéria a qual ela vai discutir, será dividida também a competência, obviamente. Por quê?
porque esse é um dos critérios. E nós vamos estudar agora os critérios. E o primeiro é o critério material, tá bom? Então vamos lá. Para discutir aqui, nós vamos falar do critério objetivo, territorial e funcional, tá bom? Vamos falar sobre o critério em razão da matéria, em razão do valor, em razão da pessoa em lead, tá bom? Percebam, quando eu trato da matéria, competência, critério de determinação de competência no processo civil em razão da matéria. Razão da matéria em razão da natureza da causa. O que é essa matéria? Lembrem que no início da nossa disciplina, nós falávamos em diferença de direito material e direito o quê? Processual. Quando eu trato da razão da matéria, eu estou ligando a questões de direito material, via de regra. Isso. Eu estou falando aqui da natureza da ação. Eu estou falando, primeiro, ela é cível, ela trata de quê? Ela trata de direito de família. É direito de família que ela está falando? Qual é a matéria? Nós temos vários critérios, na verdade nós temos várias razões de matéria, né? Então, quanto à matéria, nós teremos, por exemplo, reparação de danos. Nós temos família. Nós temos consumo. Percebem que aqui se está falando de direito material. Nós estamos falando de direito possessório. Nós estamos falando de vários conteúdos. Lembrando que quando nós falarmos mais à frente dessa questão do imóvel, nós vamos falar dos foros especiais, tá? Mas aqui o que eu quero lembrar para vocês é sobre a natureza da causa. A matéria, ela é de acordo com o direito material. Outra característica é quanto a razão do valor da causa. E nós temos um exemplo. Exemplo que nós temos, a Lei 9.099 de 95. Ela vai trazer tanto critérios em razão da matéria, natureza da causa, certo? Que são todas as questões que tratem de direitos civis, né? E no valor da causa, que não ultrapassem 40 salários mínimos. E aí você vai discutir relação de bens, por exemplo, aqui. Você pode discutir obrigação de pagar, obrigação de fazer, certo? Você pode discutir várias áreas de direito material e tendo como critério também o valor da causa. Então, se a sua causa de reparação de danos, por exemplo, for até 40 salários mínimos, beleza, você pode acionar através do juizado especial. Veja que o critério aqui é o valor. Quando nós temos também a discutir a razão da pessoa em lead. E aí eu tenho duas explicações para dar para você. A primeira é a razão da pessoa em lead quanto à qualidade da pessoa. Percebam. E aqui a qualidade da pessoa está ligada ao caráter fazendário. Por quê? Você já ouviu esse termo fazenda pública? Você já ouviu esse termo fazenda pública? Sabe o que é que significa esse termo fazenda pública? Sempre que eu tenha como parte
a União, Estado, município e Distrito Federal, eu terei um ente público. E esse ente público ganha o nome de fazenda pública. Sempre que você vê esse termo, fazenda pública, você está diante de um critério de qualidade de pessoa. E essas pessoas são União, Estado, município e Distrito Federal. Veja que nesse caso, agora eu não estou mais falando especificamente da Lei 9.099. Usei a Lei 9.099 como um exemplo, tá? Quando que tem razão da matéria e tem razão do valor. Aqui eu estou falando agora, quanto ao critério objetivo, da razão da pessoa em lide. Estou falando da qualidade da pessoa. A primeira característica é sendo a qualidade da pessoa de fazenda pública. A segunda é essa daqui. Eu achei essa imagem magnífica. Porque diz assim: Brasil possui ao menos 58 mil autoridades com foro privilegiado. E há uma charge, e na charge diz assim: pai, por que esse tipo de ladrão raramente vai preso? Aí o pai responde: porque eles foram privilegiados. Veja, aqui há uma crítica de vários processualistas. Entre eles, eu cito a crítica deste professor aqui, o Humberto Teodoro Júnior, processualista que nós usamos aí na faculdade, né? É um dos autores de direito processual que nós temos na nossa biblioteca. Ele explica que há uma confusão, porque, na verdade, aqui nós estamos falando de processo penal, que não é na qualidade da pessoa, mas na qualidade da função da pessoa. E nós veremos que por causa dessa função, nós teremos aqui a determinação da competência pela função que ele exerce. Então, de acordo com a função que ele exerce, será usado o critério de razão de pessoa em lide e será determinada a competência. Por isso, meus caros amigos, é que, dependendo de quem seja, dependendo se é presidente, se é governador, se é ministro, se é prefeito, de acordo com a função que ele exerce, ele será julgado por um órgão diferente do Poder Judiciário. Ok? Vejam, quem não lembra da situação do ex-prefeito Luiz Inácio, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que havia aquela nomeação para ministro, né, que foi anulada, né, como foi agora para a Polícia Federal do Alexandre Ramagem, né? Naquela época, se ele tivesse sido ministro, ele não poderia ser julgado por Sérgio Moro, certo? E esse é um critério de razão baseado na pessoa em lide. Eu vou passar aqui o slide só para que vocês entendam. Aqui é criminal. Mas se vocês prestarem atenção, diz assim, ó, crimes cometidos pelas pessoas previstos no artigo 102, inciso 1º, a linha B e C da Constituição. Abra a sua Constituição comigo. Vamos lá? Só para vocês entenderem essa questão de critério de competência em razão da pessoa e função. Se você abrir o artigo 102 da Constituição Federal, você verá claramente que ele vai dizer, artigo 102, artigo 102, inciso 1º, a linha B. Nas infrações penais comuns,
o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Veja, o artigo 102, primeiro caput, né, diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, inciso 1, originalmente, quem? A linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Então, veja, nestes casos aqui, e o C também, né? Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado disposto no artigo 52, e os membros dos tribunais superiores. Percebam, aqui a competência originária para começar o processo não vai ser o da comarca de Vaze Alegre, Iguatu, Jucás, Fortaleza. Não. Não vai ser do primeiro grau, nem do segundo grau. Não vai seguir a ordem comum. Qual é a ordem comum? Primeiro grau, o juízo da comarca. Depois, segundo grau, os tribunais. Depois, o grau de cúpula, STJ e STF. Não. Nesse caso, por causa da razão da pessoa em lide, quiçá a crítica, pela função a qual ele exerce, ele será diretamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o ministro Moro, ex-ministro Moro, né, depois de exonerado, ele diz que o presidente da República cometeu alguns crimes. Esse ato dele dizer que cometeram alguns crimes, se ele ainda o fizesse sendo ministro, ele responderia perante o STF. Mas ele não é mais ministro. Por ele não ser mais ministro, ele não se enquadra na razão da qualidade da pessoa ou da função em que ele exerce. E aí ele será julgado normalmente pelos órgãos jurisdicionais de forma organizada e sistematizada, a qual ele será réu, né? Se ele estiver caluniando o presidente da República. Coisa que não temos como saber agora. Saberemos nos próximos atos dessa novela que vem à frente. Pessoal, eu encerro agora a nossa aula, tá bom? E daqui a pouco eu volto com mais conteúdo de competência para vocês, tá bom? A todos, um bom descanso, bebe um suco e a gente volta já, tá bom? Abraço!